Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 14 até o versículo 24. Eu já meditei no vídeo anterior dos versículos 1 até o versículo 8, ou melhor, até o versículo 13. Quando fala a respeito da perseguição, dispersão dos discípulos, Simão o Mágico. E hoje eu falarei a respeito de Pedro e João, os dois apóstolos de Cristo. Eles saem de Jerusalém e vão até a região ali da Samaria. Samaria era uma região que ficava entre Galileia e Judéia. E era considerado um lugar não propício para um judeu estar. Portanto, os judeus eles evitavam passar por Samaria, porque aqueles que habitavam na região da Samaria era um povo misturado. Eles não podiam comprovar a sua árvore genealógica. Isso devido ao fato de quando a Síria ela levou cativa as 10 tribos do norte. Ao levarem as 10 tribos, eles trouxeram povos de diferentes nações para habitarem ali na região da Samaria. E, automaticamente, os poucos israelitas que ficaram naquela região, eles casaram com pessoas de outras nações e, automaticamente, acabaram misturando assim a sua descendência. E, consequentemente, eles não podiam mais comprovar a sua genealogia. Então, os judeus da região da Judéia, eles evitavam passar por esta região. Jesus passou por lá. Está registrado no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, quando ele conversa com uma samaritana. E ao conversar com essa samaritana, a samaritana vai até a aldeia de Sicar. Ela proclama aos moradores que tinha visto e ouvido o Messias no poço de Jacó. Toda a cidade praticamente ela vai até Jesus e Jesus fica ali naquela região por aproximadamente 2 dias, pregando e ensinando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus àquelas pessoas que habitavam na região da Samaria. Pode ver que durante o ministério de Jesus ele já veio aí quebrando esse paradigma com relação à discriminação de povos e nações. Os judeus faziam isto com muita clareza, eles discriminavam outras gentes, mas Jesus veio para quebrar esse paradigma. Ele veio para unir todos os povos, todos os moradores da terra. E ele disse lá no mesmo evangelho, segundo escreveu João, que quando eu for levantado, está no capítulo 12, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então Jesus já estava, mesmo durante o seu ministério, ele já estava anunciando que ele atrairia todos os povos para si. Através da sua morte, derramamento de sangue e ressurreição. Mas hoje vamos meditar aí a respeito de Pedro e João na região da Samaria. Como nós já meditamos nos capítulos e nos versículos anteriores, eles falaram a respeito da grande perseguição que surgiu ali em Jerusalém. Isso, com a morte de Estevão, desencadeou-se uma perseguição tremenda. Inclusive Paulo, que depois conversa ao Senhor Jesus, foi um grande apóstolo do Senhor. Ele, durante esse período, ele foi um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Então ele começou uma grande perseguição, Paulo, contra os cristãos, não somente da região ali da Judéia, mas de
todas as regiões, até da Ásia. Paulo, ele pegava cartas com os principais sacerdotes e ia até essas regiões distantes buscarem prisioneiros, aqueles que confessavam o nome de Jesus. E após esta perseguição que desencadeou ali na região da Judéia, muitos dos discípulos do Senhor Jesus, eles saíram de Jerusalém e foram para várias regiões ali da região da Ásia, mesmo de Israel, dos territórios de Israel, que automaticamente pertencia ao Império Romano. E esses discípulos, quando eles iam em direção a outras regiões, eles anunciavam a Jesus, anunciavam o Cristo ressuscitado que veio para salvar o homem dos seus pecados. E nesta passagem que nós estamos meditando, no capítulo 8, o Filipe, aquele diácono que foi escolhido para distribuir a cesta básica, vamos dizer assim, entre as viúvas hebreias e as viúvas gregas, esse diácono chamado Filipe, ele sai da Judéia e vai em direção à região da Samaria. E lá ele começa a pregar o evangelho. E quando ele começa a pregar o evangelho, milagres são realizados. Pode ver que no versículo 13, que grandes sinais, prodígios eram praticados por Filipe ali na região da Samaria. E quando esta notícia ela chega a Jerusalém, o colégio apostólico, eles escolhem 2 dos seus apóstolos do colégio apostólico e envia para a região da Samaria para saber o que realmente estava acontecendo por lá. Interessante é que quem foi para a região da Samaria pregar o evangelho era um diácono. Não era um apóstolo de Cristo, era um diácono escolhido para servir as viúvas hebreias e as gregas, como eu já disse anteriormente. Esse diácono, ele vai ali em direção a Samaria e começa a pregar o evangelho e realizar grandes sinais, prodígios e maravilhas, expulsação de demônios e grandes coisas o Senhor realizou por intermédio de Filipe. E essa notícia, automaticamente, ela vai para onde? Para Jerusalém. Essa notícia chega em Jerusalém. E pode ver que no versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Enviaram-lhe Pedro e João. Interessante é que esses 2 apóstolos eram os mais próximos de Jesus. No sermão escatológico, Pedro e João estavam lá. Na transfiguração, Pedro e João estavam lá. Sempre esses 2 homens estavam muito próximos à pessoa de Cristo. O João, o apóstolo do amor, é aquele que recostara no peito de Jesus por ocasião da ceia ou da última Páscoa que Jesus celebrou ali no cenáculo. E Pedro era sempre aquele, o porta-voz do grupo que sempre estava dialogando com o Senhor Jesus. Então, o colégio apostólico, ouvindo aquilo que estava acontecendo na região da Samaria, o que eles fazem? Eles separam Pedro e João e os envia para onde? Para a região da Samaria, para ver o que realmente estava acontecendo por lá. Versículo 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha aí. Então, eles oraram para que aqueles conversos, aquelas pessoas que tinham aceitado a Cristo ali na região da Samaria, através da ministração da palavra de Filipe. Filipe pregou o evangelho, pessoas se converteram, mas ainda eles não haviam recebido o Espírito Santo. Então, quando Pedro e João chegam lá, eles oram para essas pessoas e essas pessoas recebem o Espírito Santo. Eu não sei, até porque o texto não diz, o que aconteceu de sobrenatural quando esses irmãos receberam o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu. O fato é que, quando Pedro e João, eles oraram, e estas pessoas que haviam convertido a Jesus receberam o Espírito Santo, chamou a atenção de alguém. E chamou a atenção justamente daquele Simão,
que havia anteriormente convertido a Cristo e havia sido batizado. Olha aí, continuando o texto. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, então eram vários, não é singular, está no plural aí, então são várias pessoas que converteram a Cristo. Então, orando sobre eles, sobre essas pessoas, que nós não sabemos o número delas, elas receberam o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, elas haviam sido só batizadas em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, lhes impunham as mãos, quem? Pedro e João, com autoridade apostólica, eles impuseram as mãos sobre aqueles conversos e eles recebiam o Espírito Santo. Interessante que o ato de impor as mãos era algo assim, bem praticado no período da igreja primitiva. Olha o Atos 6, a referência bíblica. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Atos 13, 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 19, 6. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 1 Timóteo 4, 14, não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Interessante que a prática de imposição de mãos era comum na igreja primitiva. Eles a praticavam para diversos fins, para recebimento do Espírito Santo, para recebimento de dons, e também até para expulsação de demônios. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem partícipes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso aqui é para separação ao ministério. Então, Paulo dando um conselho ao jovem pastor Timóteo, olha Timóteo, não separe alguém ao ministério precipitadamente, não imponhas a mão precipitadamente. Então, está falando aqui de impor a mão no sentido de separar alguém ao ministério de Cristo, ao trabalho na obra do Senhor Jesus. Também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O dom do Espírito Santo que alguém recebeu através da imposição de mãos. Então, quando o Pedro e João, eles oraram e puseram as mãos sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo veio sobre elas. E algo, creio que anormal, aconteceu. O fato é que isso despertou o quê? A curiosidade do Simão. Prosseguindo aí, 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu o quê? Dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder. Interessante é que ele usou aqui, a palavra poder, original grego, exousia. Exousia é poder de escolha, liberdade de fazer como se quer. Ele queria algo assim, tremendo, para que quando ele orasse também, algo sobrenatural acontecesse. Talvez para explorar, já que ele anteriormente foi um mágico que explorava as pessoas, que recebia dinheiro das pessoas através das suas artes mágicas, agora, ele vendo que ele estava perdendo o número de seguidores, então ele partiu para o lado do cristianismo, querendo também, através do cristianismo, ganhar dinheiro. Por isso que ele ofereceu dinheiro para quem? Para os apóstolos, Pedro e João. Olha, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu colocar as mãos receba o Espírito Santo. Ele estava enganado. Ele não sabia nada a respeito do cristianismo. Prosseguindo aí, Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, o dom de Deus é gratuito.
O dom, para começar, nem é nosso. O dom, ele é do Espírito, dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele concede a cada um de nós como ele bem quer, isso para o crescimento e a edificação da sua igreja. Não somos nós que escolhemos os dons. Ele, o Espírito Santo, na sua soberania, ele escolhe qual o melhor dom para nós e nos capacita neste dom para que nós edifiquemos a sua igreja, o corpo de Cristo. Interessante é que Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos, Jesus disse, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Por quê? O dom de Deus, ele não é conquistado através de dinheiro, não é conquistado através de méritos. O dom do Senhor é dado gratuitamente mediante aquilo que o Espírito Santo vai me capacitar para eu fazer em prol da sua obra. Então é ele que escolhe. E aqui o Simão estava enganado. Ele estava achando que mediante o pagamento, mediante uma oferta generosa, ele receberia os dons do Espírito Santo, para que através deste dom concedido à pessoa dele, ele pudesse também explorar outras pessoas. Creio que era isso na mente de Simão, que estava escrito na mente dele, já estava gravado na mente dele. E o interessante é que esse Simão, através desse ato cometido por Simão, deu origem ao nosso dicionário uma palavra chamada simonia. Simonia, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é o seguinte: venda ou compra de bens espirituais ou de objetos estreitamente ligado a um benefício espiritual, tráfico de coisas sagradas. E do latim é simonia, ato de Simão o mágico, que queria comprar de Pedro o dom de conferir o Espírito Santo. Interessante que isso está no dicionário da língua portuguesa. Então, o ato deste homem aqui deu origem a uma palavra chamada simonia. E, prosseguindo aí o texto, 21, não tens parte nem sorte neste ministério. Interessante aqui que ministério, a palavra grega aqui para ministério, não é diaconia, não é diaconia. A palavra para ministério aqui, você pode ver que é logo, que vem da palavra logos. E logos é palavra. Então, olha, não tens parte nem sorte o que é objeto para ser usado. Você não vai ser usado neste ministério, no ministério da palavra. Ele não seria usado, Simão, devido a esta atitude dele, ele não teria parte nem sorte no ministério da palavra. Por quê? Porque ele não teria parte no ministério da palavra, na pregação da palavra. Porque o coração dele, o coração de Simão, não era reto diante de Deus. Porque o seu coração estava agindo com segundas intenções no que se diz respeito à pregação do Evangelho. Então Pedro falou assim: olha, você não tem parte nesta palavra, no Logos, você não tem parte neste ministério da palavra, porque o seu coração não é reto. E Pedro dá um conselho para o Simão. Olha aí, 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Duas palavras que me chamam a atenção aqui, que é arrepende-te. E a palavra grega aí é metanoia, que é metanoel. Metanoel é o quê? Mudança de mente, mudança para melhor, é mudança de atitude, de pensamento, de ação. É isso que precisava de acontecer na vida de Simão. Ele precisava de mudar o seu pensamento, mudar as suas atitudes, as suas ações. Ele precisava de mudar isso em seu coração. Pois a tua maldade, olha aí, a maldade aqui, a palavra grega é kakia. Kakia é malícia. Ele estava agindo de um modo malévolo, no sentido de injuriar, de depravar, de denegrir o Evangelho do Senhor. E arrepende, pois, da tua maldade.
da tua malícia e roga ao Senhor. Talvez o Senhor te perdoe o intento ou a intenção do seu coração. E Pedro diz mais ainda. Olha aí o que Pedro diz. Pois veja, o Espírito Santo revelou para Pedro, para a pessoa de Pedro, o que estava acontecendo dentro da alma daquele homem chamado Simão. Olha aí. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Amargura aí é extrema maldade. Então, olha, você, Simão, está com o coração cheio de extrema maldade. E laço, aquilo que amarra, laço é aquilo que prende, de iniquidade, injustiça. Ele tinha um coração injusto, estava preso nessa injustiça e estava com seu coração amargo, com extrema maldade. A intenção do coração de Simão não era boa no que se diz respeito ao ministério que ele estava pretendendo exercer. Não era boa. Ele queria, através da pregação do Evangelho e da ministração de curas, milagres, recebimento do Espírito Santo, através disso ele se beneficiar, conseguir angariar recursos para a sua própria pessoa. Ou seja, ele queria enriquecer através da pregação do Evangelho. Ele queria se tornar rico mediante o quê? A pregação do Evangelho e também através das curas, milagres e libertações. Era isso que Simão queria fazer. Mas ainda bem que tinha um servo do Senhor, que era o apóstolo Pedro, que viu tudo isso, repreendeu esse homem para que ele não fizesse essa loucura. E veja que nos versículos, logo do início do capítulo 8, diz que ele creu, ele vendo os milagres que Filipe fazia, ele creu e foi batizado. Então, ele já pertencia ao rol de membros da igreja que estava ali constituída em Samaria, que tinha iniciado na região da Samaria. Mas, mesmo diante de tudo isso, crer e batizar, esse homem ainda não tinha sofrido uma mudança completa do seu interior. Não havia acontecido uma mudança na vida de Simão. Ele tinha mudado somente o exterior, mas o interior ainda continuava cheio de amargura, de iniquidade. Ele estava amarrado, preso neste laço e não conseguia sair. E Pedro, ele dá uma sugestão, ele dá um conselho para Simão. Olha, Simão, arrepende da tua maldade, para que o Senhor perdoe seu pecado. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então ele não diz aqui, o versículo 24, não diz que Simão tenha se arrependido. O correto era o seguinte: olha, Pedro, eu estou arrependido. Eu vou pedir ao Senhor perdão dos meus pecados porque eu agi de forma incorreta. Mas nós não vemos aqui neste texto. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor. Olha, Pedro, peça ao Senhor para que nada do que você falou sobrevenha à minha pessoa. Mas não diz que ele se arrependeu. Interessante, não diz o texto. Provavelmente, Simão, ele não tenha se arrependido. Ele somente rogou a Pedro que aquilo que Pedro disse não viesse ou caísse sobre a sua pessoa. E não muda muito, hoje também nós vemos nos dias atuais, assim como aconteceu no início da igreja primitiva, aproximadamente quase 2000 anos atrás, nos dias atuais, nós estamos contemplando praticamente o mesmo quadro na igreja atual. Quantas pessoas querem usar o Evangelho para enriquecimento próprio, para benefício próprio, esquecendo que os dons de cantar, de curar, de realizar maravilhas, de pregar o Evangelho, esses dons, eles foram dados pelo Espírito Santo,
dados de graça. Para quê? Para que o evangelho do Senhor Jesus pudesse o quê? Ser expandido e que possa ser expandido. Por isso que o Senhor nos capacita com os dons da palavra, de curas, milagres, libertações e tudo mais. O Senhor nos capacita para que o seu reino se expanda e não para que nós nos enriqueçamos ilicitamente. Através do evangelho, nós nos tornarmos o quê? Ricos. Não é este o pensamento do Senhor a respeito dos dons espirituais. E nós estamos vendo isso nesses últimos dias que estamos vivendo. Pessoas que estão se enriquecendo através dos dons que o Senhor lhes concedeu gratuitamente. Que roguemos ao Senhor que a sua obra possa ser reavivada, que nós possamos ter um verdadeiro reavivamento, um avivamento genuíno e autêntico nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!